opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária e que cresce a cada dia. Cresce porque você participa por meio do YouTube da TV Brasil Central, você se inscreve. Estamos chegando, a nossa meta até o final do ano é de 400 mil inscritos. Para isso é fundamental que você deixe um joinha de graça. Isso faz com que o nosso conteúdo chegue ao maior número possível de pessoas. O programa de hoje está bombástico. A gente vai falar da troca de gentilezas entre situação e oposição. O deputado Lindenberg do PT, daqui a pouco a gente vai ver nos destaques, chamou Carla Zambelli de terrorista. Tem também um trabalho exclusivo que nós estamos fazendo no Congresso Nacional. O deputado José Nelto, que apoia o governo Lula, chamou a ausência de Flávio Dino de criminosa, falou que ele estaria cometendo um crime. E esses são os destaques do TBC Debate de hoje. Guerra entre Israel e o Hamas chega ao 4º dia. O número de mortos passa de 1.500. Um deles é brasileiro. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: está na hora do governo Lula se posicionar a favor de Israel? A ofensiva em Israel criou pressão sobre a esquerda brasileira. O motivo seria a falta de crítica nominal à ação do Hamas. Você vai ver também, ministro Gilmar Mendes demonstra descontentamento com o PEC do Senado contra decisões monocráticas do STF. E ainda, confusão em plenário. Deputados batem boca e precisam ser apartados. A senhora é uma terrorista! Você não é homem de dizer isso, não. Agora, no TBC Debate. Tá pegando fogo, nós temos outros destaques. O site O Antagonista, mostra que tempos atrás, vários integrantes do PT manifestaram um certo apoio ao grupo Hamas. E agora? O posicionamento mudou? Comigo, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Cleiton da Silva é presidente do PT de Hidrolândia. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, doutor. Boa tarde você que nos acompanha. Vinícius Maciel é grande advogado. Seja bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Obrigado, meu caro debatedor Cleiton Eleutério da Silva. É uma honra aqui estar na sua presença. Espero que tenhamos um debate produtivo e possamos levar o nosso telespectador da televisão, do YouTube e demais meios de comunicação que possa entender esses dois lados. Mas antes eu parabenizo o governador Ronaldo Caiado pela promoção, pela expansão, pela consolidação e investimento aqui na TBC Brasil Central, também junto com o nosso presidente Reginaldo. Que Deus o dê saúde, o restabeleça e que em breve possa estar aqui trabalhando. Antes, Rafael, me permita, quero fazer um alerta para você, mulher que sofre violência doméstica, principalmente a física. Ontem, por volta de 11h30, que moro aqui no Sr. Bela Vista, estava estudando, houve uma discussão e aí eu achei que era mais uma discussão qualquer, né? A gente falando alto, aliás. E nada, de repente, repetiu. Fui olhar no prédio, a um quarteirão de distância, vi com um homem, uma mulher sentada no chão, e ele apontava o dedo para ela, e aí eu de longe olhando, com dificuldade inerente para ver isso, de repente ele deu um murro na cabeça dela, de cima para baixo, e deu 2 chutes nela. E eu naquela situação tentei ligar para 190, não completa a ligação, liguei para a polícia, a amiga minha, até da Água da Maria da Penha, levou a comunicando para levar uma viatura até o local, e enquanto isso eu procurei outra viatura, já que o 190 não atende, tem dia. Chegamos lá no local, a polícia subiu até o apartamento. Pelo incrível que pareça, a vítima, flagrante de violência doméstica, ela disse que nada havia acontecido. Nada. Fica o alerta, então. Então fica o alerta a você, mulher que sofre violência doméstica, principalmente a física. Denuncie. Não deixe que isso se perpetue, porque querendo sim, querendo não, o que pode acontecer uma hora dessa é você perder a sua vida. Ok. Então fica essa mensagem. Olha só, o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas chega ao 4º dia. Diante dos milhares de mortos, entre eles um brasileiro, tem crescido a cobrança de uma posição mais firme do Brasil a favor de Israel. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia.
A guerra entre Israel e o Hamas ultrapassou a marca de 1.500 mortos nesta terça-feira. Um deles é o brasileiro gaúcho Hanini Glaser, de 24 anos. No terceiro dia de conflito, autoridades israelenses declararam cerco completo à faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Os líderes dos Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália emitiram uma declaração conjunta, condenando os ataques a Israel pelo grupo militante islâmico Hamas e expressaram um apoio firme e unido aos israelenses. A classificação do Hamas como terrorista é um tema que divide a comunidade internacional. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália e as Nações Unidas da Europeia classificam o grupo palestino como uma organização terrorista. Em manifestações, praticamente todos esses países voltaram a chamar o grupo de terrorista. Já o Brasil e nações como China, Rússia, Turquia, Irã e Noruega não adotam essa classificação. Historicamente, o governo brasileiro só aceita classificar uma organização como sendo terrorista se ela for considerada assim pela ONU. Esse critério faz com que o Brasil não mude a sua classificação de entidades consideradas terroristas, mesmo quando há alternância de poder em Brasília. Mas, sem classificar o Hamas como grupo terrorista, o Brasil já se manifestou contra o grupo na ONU. Em dezembro de 2018, o Brasil votou a favor de uma proposta dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU que condenava o Hamas pelo uso de foguetes contra Israel, exigindo que o grupo renunciasse à violência. Nesta segunda-feira, a deputada Clarissa Terço, do PP de Pernambuco, cobrou do Brasil o envio de ajuda militar a Israel. Segundo a deputada, os soldados de Israel estiveram em Brumadinho. E o mundo está observando os Estados Unidos enviando ajuda militar para Israel. Está enviando aqui o melhor porta-aviões que ele tem, navio de guerra, munição. E cadê o Brasil colaborando com a defesa dos israelenses nesse momento? Em entrevista concedida ao portal Metrópolis, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar, comentou o que espera do governo brasileiro em relação aos ataques no Oriente Médio. Eu não sei de que maneira o Brasil tem intenções de fazer isso, mas nós precisamos de qualquer mediação honesta para tentar e chegar até uma solução temporária. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Está na hora do governo Lula se posicionar a favor de Israel? Professor Cleiton, do Partido dos Trabalhadores, essa pergunta é direta. Está na hora desse posicionamento claro, cristalino por parte do governo federal? O governo Lula, o governo do PT sempre teve uma posição de paz. Então a posição do PT é sempre pela paz, pela harmonia entre os povos, de autodeterminação dos povos, de respeito à soberania dos estados. Então essa sempre foi a posição do presidente Lula, de buscar a paz, buscar mediar os conflitos. Então nós temos que respeitar aqui a comunidade judaica no Brasil, tem as suas sinagogas, tem suas religiões, são muito importantes para o desenvolvimento do Brasil, para o povo brasileiro, a comunidade judaica, esse povo judeu. E também nós temos que respeitar os muçulmanos com as suas diversidades, com suas crenças, respeitar todas as religiões presentes no Brasil, todos os estados. Então a posição do Brasil é sempre uma posição de paz. Então esse conflito, quem perde é a humanidade. Cada guerra, cada vez que civis são atingidos, a humanidade está perdendo a oportunidade de construir uma sociedade harmônica e respeitosa entre os povos. O governo está certo de ficar neutro, mesmo sabendo que houve um atentado terrorista? Por que o PT não chama o grupo Hamas de grupo terrorista?
É grupo terrorista? Não o senhor só, é membro do PT. Não só o PT, mas como muitas nações não classificam o Hamas como um grupo terrorista. O senhor considera grupo terrorista? Não considera. Quem faz o terrorismo não é terrorista ou não? Eu penso que as coisas dentro daquele ambiente, dentro de Israel, é mais complexa. É uma questão muito complexa. É um Estado que foi colocado lá em 1948, que veio expandindo suas fronteiras. Então, Israel ela tem sua parcela de culpa quando ataca também civis palestinos, quando tira o direito da água, o direito à moradia, o direito de ir e vir, direito de fronteiras, entre outros. Então, esse atentado do Hamas não foi um atentado por acaso. Eu fui passando próximo à casa do vizinho e brinquei de jogar uma pedra. Não foi isso. Ou seja, tem toda uma história por trás disso, tem todo um processo de desrespeito aos cidadãos civis, às crianças, aos idosos, a quem precisa trabalhar, a quem precisa comer, a quem precisa se desenvolver. Então, o fato não começou há 4 dias. A situação do Oriente Médio não tem 4 dias, mas tem 2000 anos. Tem muitas coisas envolvidas, entre elas religião, fatores econômicos, fatores sociais, culturais. Então, é muito complexo. Por isso, o presidente Lula, a única posição dele tem que ser de ajuda, de paz e de mediação. Doutor Vinícius, concorda ou discorda? Evidentemente discordo. Eu fico muito entristecido e envergonhado de termos um membro do Partido dos Trabalhadores, presidente da Regional Hidrolândia, não condenar o Hamas. Dizer que se trata de um movimento que defende os direitos dos povos palestinos, que foi provocado quando entrou sábado, às 6h30 da manhã, em residências de famílias judias, estuprando mulheres, assassinando outras, pegando bebês, decapitando 40 bebês, matando homens, matando crianças, pegou crianças sequestradas, levou para o lado deles e já as colocou dentro de jaulas. São simplesmente monstros, assassinos, e digo mais, demônios, que não representam um muçulmano, não representam um povo palestino. São monstros assassinos que assim devem ser tratados. E vou mais além, por quanto de que o PT, este partido sanguinário, quando não condena o Hamas pelas coisas terríveis que lá fez, dizendo que o Hamas simplesmente reagiu, mentira. Os judeus lá estavam em paz, tranquilos, tentam buscar a paz, e o Hamas, usurpando o direito do povo palestino, porque o empobrece, porque o atrasa, se coloca como defensor deles, mas não é verdade. Pega hoje, por exemplo, o Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Ele, de origem palestina, de origem islâmica, fez um pronunciamento condenando o Hamas, dizendo e comparando o Hamas com a Salvatore Mapuche, que é a facção criminosa que dominava El Salvador, dizendo que o Hamas, enquanto estiver no poder, atrasará, empobrecerá e destruirá o povo palestino. Para o telespectador entender bem, a Palestina é como se fosse a metade de Goiânia. É um povo trabalhador, é um povo de fé, um povo de respeito, um povo que tem que ter os seus direitos assistidos, concretizados, especialmente os direitos fundamentais. De outro lado, esta minoria terrorista, assassina, monstruosa, que o PT tem a cara de pau de defender, infelizmente, faz com que coisas terríveis aconteceram esse final de semana. E outra, quando Israel agora veio contra-atacar, ela avisou, mandou sinais, Rafael, telespectador. Retirem as famílias, retirem as crianças, falem aonde estão os hospitais, porque vamos mandar mísseis. O que o Hamas fez? Este grupo assassino, terrorista, que o presidente do PT defende, falou que não saiam, fiquem. Israel não atacará. O que aconteceu? Infelizmente, do lado palestino, famílias mortas, bebês mortos, mulheres mortas, por conta do Hamas, este grupo sanguinário que estes petistas, que parte da esquerda defende. E vou mais além para concluir a minha fala, que no ano de 2021, os seguintes petistas, Zeca Dirceu, Paulo Pimenta, inclusive ministro hoje do Lula, Alexandre Padilha, também ministro do Lula, Érica Cocai, professora Rosa, o print, doutor Enio Very, apenas... só concluindo o nome, Helder Salomão, Nilton Tato, Padre João e Paulão simplesmente falaram que resistência não é terrorismo. Apoiando quem?
telespectador apoiando o Hamas. Ok. Nós temos, inclusive, essa notícia lá na pauta, só para o senhor responder. Olha aí, e tem também esse pronunciamento aí, MST chama a ação terrorista do Hamas de brava resistência. O PT está de qual lado, professor? O PT está do lado da paz. Eu já disse que o PT está do lado da paz, tirando esse discurso do doutor e indo para os fatos históricos. Se vocês fizerem uma busca em qualquer site de busca, vocês vão encontrar lá a expansão do Estado de Israel. O Estado de Israel, bancado pelos Estados Unidos, ele tem avançado com suas fronteiras, ele tem tirado direito dos povos. Nós defendemos, nós respeitamos judeus, respeitamos. Agora, o Estado, os governos de extrema-direita de Israel têm feito muitos crimes contra a humanidade. É interessante não deixar passar batido que todas as vezes que tem um conflito no mundo, quem sempre subsidia as guerras é os Estados Unidos. Sempre tem a mão dos Estados Unidos. Os primeiros a ganhar são os americanos. Agora, na guerra da Ucrânia com a Rússia, quem está ganhando? Quem está financiando? Quem está levando armas? Quem vai reconstruir aquele país? Será os Estados Unidos. Da mesma forma, os Estados Unidos também media agora o conflito, já está mandando muito armamento para Israel. Ou seja, mais uma vez, o povo palestino vai perder. Não estou aqui defendendo Hamas, estou dizendo que não coloco eles apenas como terrorista, mas é um movimento. Mas é um movimento terrorista ou não? Não é um movimento terrorista, é um movimento que não acertou. Deve ser de direitos humanos, né, Não colega? acertou Deve ser de direitos em humanos. fazer essa ação. Só que agora o que está acontecendo? Está tendo uma ação muito forte em Israel. E qual vai ser o final dessa guerra? Muitas mortes, sobretudo de palestinos. Só que nas guerras, até nas guerras, nós temos que fazer eu acho uma loucura, nós professor. Temos que tratar Me permita questão... rapidinho, eu acho uma loucura. Até em guerra existem regras. Mas o que a gente vê, e o Azaf vai colocar as imagens aí, são fatos assim que deixam qualquer pessoa chocada. Nesse momento, para quem está nos escutando na RBC FM, na Rádio Brasil Central AM, a gente veicula imagens de crianças aprisionadas como se fossem animais, como se fossem porcos. Diante disso, o senhor acha que o Hamas não é um grupo terrorista? Porque eu repito, até em guerras existem regras, existe um código de ética. Professor, o seu coração não fica sensibilizado quando o senhor vê essa imagem? Todas as vezes que nós vemos crianças sofrendo, nós pedimos pela paz, pedimos pela não agressão dos povos, pela não violência. Eu não estou dizendo que o Hamas está certo em fazer isso. Mas é grupo também quem faz isso é terrorista ou não? Jerusalém, professor, quem faz isso é terrorista? Atenta contra os direitos civis. O PT é proibido de dizer que o grupo Hamas é terrorista. O senhor sofreria uma sanção dentro do partido. Não é. Porque a gente está vendo criança aprisionada. E o senhor aqui não diz que um grupo desse é terrorista, o que é terror então? O terror é 8 de setembro. Eu penso que como bom brasileiro, 8 de janeiro. Como bom brasileiro, nós temos que prezar pela paz. Semanas anteriores, meses anteriores, Israel estava tirando a água potável dessas famílias israelenses. Crianças, hospitais estão sendo atacados por mísseis israelenses. Mas não é um contragolpe? Isso é um contragolpe, isso é triste. Por isso que a nossa Mas Israel parte não agora deveria fazer nada. O que cabe a nós brasileiros hoje? Defender todos os povos, ser solidário aos muçulmanos, nesse caso os israelitas. Nós temos que ser harmônicos. Para que nós vamos tomar... Qual que seria a posição, então? Seria mandar mísseis, tomar um lado? Nosso lado é pela paz. É isso que eu estou dizendo. Professor, ok, o discurso é bonito, mas não chamar o Hamas de terrorista não é uma aberração, na sua visão? O ato que ele cometeu foi um ato péssimo para a humanidade. Um ato terrorista? Só que eu estou usando a nomenclatura que a ONU e os outros países usam. Certo. Não os classifica como terrorista. Como é que eu vou dizer uma coisa que não é? Você não está classificado como terrorista. Quem foi para o 8 de janeiro lá, fez vandalismo, é terrorista? Cometeram atos de terror. Tá. Mas são terroristas ou não? Não tinha...
O que seria o terrorismo? É quando você não tem alvo certo. Você lança mísseis contra uma cidade, contra povos, quando você está contrariado com um determinado governo, ou seja, no lugar de você combater o governo, lutar contra o governo, você ataca civis. Foi o que o Hamas fez. Então ele cometeu um ato impróprio, que poderia ser classificado como terrorista. Mas o grupo ainda não é classificado pelas Nações Unidas como terrorista. O senhor considera ou não? Aqueles de Brasília que, não querendo a posse do presidente Lula, planejou um ataque ao aeroporto de Brasília, ele ia matar provavelmente 500 pessoas. Seria um ato terrorista. Tá. O ato, então, é mais grave, na sua opinião, do 8 de janeiro do que o ato do Hamas. Mas aí você não poderia classificá-lo como grupo terrorista, porque eles não seriam um grupo formado, organizado para praticar terror. O do 8 de janeiro, sim. Não, eles cometeram vários vandalismos, cometeram atos horrendos na Praça dos Três Poderes. Ok, ok. Se percebe claramente que o presidente do PT de Hidrolândia, ele passa o pano para o Hamas, insiste em dizer que não se trata de um grupo terrorista, e de outro lado, relacionado ao que houve no dia 8 de janeiro em Brasília, diz que aquelas pessoas são terroristas. O telespectador não preciso dizer para o senhor a diferença que houve de um do outro. Apenas vou citar um ponto. Hamas decapitou 40 bebês, colocou outros nas jaulas, estuprou mulheres, assassinou 260 jovens que estavam na rave do universo paralelo, próximo à faixa de Gaza. Entrou e executou como se mata formiga. Um brasileiro morreu, já anunciado ontem à noite, porque ele foi para um bunker, onde recebe a proteção dos mísseis, e lá estando mais 50 jovens, o Hamas chegou atacando, matou as polícias que os protegiam e jogou granadas dentro do bunker, matando 43 pessoas. Executando. Aí eu questiono ao senhor, eu explico ao senhor telespectador, no dia 8 de janeiro, houve alguma morte? Houve alguma bomba? Houve alguma decapitação? Houve algum estupro de mulher? Houve algum sequestro de família? Houve o assassinato de uma vez só de 47 pessoas ou 260 pessoas fuziladas? Não. Não houve. Então este senhor que se coloca como... que ele é membro e presidente do Partido Trabalhador Região Hidrolândia, ele não poderia, em uma democracia, manifestar como ele colocou. Se fôssemos um país sério, deveria ser preso por conta dessa afirmação de não classificar o Hamas como uma organização terrorista. E digo mais, relacionado àquela pessoa lá que buscou, né, estourar o ônibus lá próximo ao aeroporto de Brasília, de fato, isso sim é um comportamento terrorista. Isso é terrorismo. De outro lado, vocês classificarem os outros que fizeram os vandalismos, isso não é terrorismo. Não é à toa que a própria lei diz que não é. Então, eu repito em dizer que fico decepcionado, envergonhado da nossa democracia permitir um grupo político que tem a ousadia de não reconhecer e não afirmar que o Hamas é um grupo terrorista. E para concluir, Rafael, uma coisa é o Hamas, a outra coisa é o povo palestino. O Hamas não é o povo palestino, não representa a Palestina. São terroristas que roubam o direito do povo palestino de ter uma vida próspera, uma vida de ascensão, uma vida de sucesso. E de modo com que não só o Hamas, mas o Hezbollah no Líbano, o ISIS lá para a região do Iraque, todos esses grupos terroristas têm que ser, sim, eliminados, porque não representam o povo muçulmano, não representam a democracia, não representam a liberdade, destroem os direitos das mulheres e assassinam, jogam homossexuais de alto de prédios. Então é isto que esta esquerda sanguinária defensora do Hamas defende e vem aqui falar de paz, numa hipocrisia que até Satanás deixaria de acreditar. Doutor, o senhor sempre faz um discurso muito empolgado. O discurso do senhor é bem indignado, não é empolgado, não. Indignado com a sua fala. Indignado. É vergonhosa a sua posição. Antidemocrática. Esses extremismos, misturado com religião, ao tempo todo o senhor fala de Satanás. Antidemocrática a sua opinião. O senhor invoca outras forças. O senhor não tem liberdade de expressão para defender Hamas aqui em qualquer local. Não coloca na autoridade da TV, mas o que o senhor coloca deveria ser preso. Só um momento, o senhor deveria ser preso. Só um momento. O senhor só faz um discurso mais fanático ainda. Fanatismo. Contra terroristas e defensores do terrorismo é a cadeia.
cadeia. Em momento fala agora algum, com o o senhor professor defendeu a comunidade judeia, aqueles que sofrem. Em momento nenhum. Ali morreram muitas crianças. A nossa posição como brasileiros, como seres humanos, como os cristãos, já que o senhor fala tanto em religião, e predominantemente é o cristianismo que domina nosso país, nós temos que ter uma atitude de amor, de conciliação. Não é exacerbar esse extremismo, buscar antagonismos, culpar um partido que traz solidariedade ao mundo, um partido hoje que está na presidência do G20, que está na presidência do Mercosul, que está conduzindo essa grande nação brasileira pelo respeito do povo. O Brasil ganhou assento na ONU, foi por respeito, pela dignidade do presidente Lula junto às nações. Então o presidente Lula vai tomar as medidas cabíveis, as mais certas possíveis, porque ele tem um grande conselheiro, que é o Celso Amorim, que sempre acompanhou ele em grandes viagens, fez grandes negócios para o Brasil, e nós vamos continuar triunfando, buscando grandes acordos. Esse problema é da humanidade, o Brasil não pode dizer que a guerra pelo planeta não é sua, não tem parte consigo, tem. Enquanto ser humano, todos nós estamos envolvidos nessa guerra. Okay. Agora, aflorar disputas, divisões, acho que não cabe. O momento agora é de reconstrução do Brasil e de reconciliação. Ok, só uma consideração que o Brasil tem uma relação muito próxima a Israel, sempre teve. Em 1948, o voto de Minerva, né, para estabelecer o Estado de Israel foi de um brasileiro. E outra coisa, a base da nossa sociedade hoje é judaica cristã, da sociedade brasileira. Nós temos no Brasil a maioria cristã. Por esses fatores, Cleiton, do Partido dos Trabalhadores, o Brasil não deveria se posicionar claramente a favor de Israel, já que o povo brasileiro ele tem a base judaica cristã? Eu não gosto de invocar as religiões para a política. Eu fiquei, inclusive, muito triste, eu gostaria de trazer aqui, Rafael, é quando os conselhos tutelares, que são a parte muito importante da sociedade, sobretudo de apoio às escolas, à comunidade da educação do Brasil, a maioria são eleitos, apoiados pelas igrejas. Isso é muito triste. Eu, quando vejo igrejas avançando... Mas a igreja não pode apoiar, não? Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. No Brasil está demais. Mas isso está existe demais. na O Constituição conservadorismo... de que os evangélicos, os católicos não podem se envolver politicamente? Poder pode, mas usaram a igreja em favor daquele ou de outro candidato não pode. Dizer que aquele do passado que foi eleito foi pesado pela mão de Deus, dizer isso para os seus fiéis, que este ou aquele candidato representa a vontade de Deus, eu acho que isso é um ato criminoso. Então agora, de novo, a gente invocar a igreja nesse sentido, eu sei que o cristianismo... O senhor acredita em Deus? Acredita em Deus, o cristianismo nasce dos judeus. Jesus Cristo, inclusive, foi morto por Pôncio Pilatos, que era judeus. Sim. Os sacerdotes que mataram Jesus eram judeus. E o Hitler, professor, o Hitler, para você que nos acompanha, você também que já acompanhou sobre o Holocausto, o Hitler, quando fez o massacre de judeus, foi invocando que os judeus é que mataram Cristo. Então foi usando a fé das pessoas que ele justificava o Holocausto contra judeus. Isso tem que ser dito. Ou seja, muitos avanços da humanidade sobre outras populações, dizimando populações, geralmente fanatismo religioso. Então, sempre a sociedade... Então, por que o senhor não condena o Hamas? A humanidade perde com o fanatismo religioso. E o interessante, é que a extrema-direita no Brasil, que hoje está sensibilizada com os ataques contra Israel, a extrema-direita hoje tem muitos núcleos nazistas no Brasil. Tem muitos logos nazistas. A extrema-direita hoje é muito próxima ao nazismo. Então, mas não seria mais um motivo, então, para a esquerda, para o governo Lula se posicionar a favor de Israel? Tem que ser a favor de todos. Até dos terroristas do Hamas? Nós somos pacíficos, nós somos harmônicos. Professor, o senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor tem religião? Tem alguma religião? Tem religião, sou católico. O senhor é católico. Mas a igreja católica, a base dela é judaico-cristã, professor. Sim, sim. E agora nós vamos tomar o lado e não vamos dizer que também o povo palestino sofre. A humanidade está sofrendo.
Todos nós estamos sofrendo. Não, para o catolicismo, aí o senhor se diz católico, né? O povo de Israel é o povo de Deus, certo? O senhor concorda? Como católico? Ou Sim. o senhor acha que a doutrina do PT é superior à doutrina da Bíblia? Eu quero dizer para você... O que o senhor pensa sobre isso? Estou fazendo uma pergunta para o senhor. O momento cultural. A base do cristianismo é judaica. Os ritos, a missa, os símbolos são judaicos. A inspiração da Páscoa é judaica. Isso. Nós somos ligados muito próximo ao judaísmo. Apesar deles, os judeus, esperarem o Messias, esperarem o Cristo. Ou seja, eles não reconhecem Jesus Cristo. Eles então, reconhecem momento como um profeta. cultural. Eles não, os judeus como um profeta. Os muçulmanos têm seu profeta. Os judeus esperam o Messias. Esperam o Messias, mas eles acreditam que Jesus foi um profeta. Mais um profeta. E Jesus para nós é de fato o Messias, é o Cristo, é Deus encarnado. É isso a concepção dos cristãos no mundo. Ok. Certo? Tá certo, doutor Vinícius. Olha, telespectador, eu olhando aqui no Instagram, o Exército de Israel encontrou, na data de hoje, como eu citei, 40 bebês degolados num kibbutz. É como se fossem, eles consideram como se fossem fazendas, por conta do tamanho de Israel, uma área de 10 mil metros quadrados, que seria uma chácara aqui, não é? Uma área, para ser mais claro. E lá 40 bebês mortos, degolados pelo grupo terrorista que ele insiste em defender. Não só ele, mas boa parte do PT. E vou mais além, até lembro um ponto. Ontem uma repórter da TV Globo falou a respeito dessa manifestação do PT e dos partidos relacionados a ele, e ela foi atacada ferozmente pelos militantes do partido que este senhor representa, e a Globo veio em defesa dela e insistiu que o PT, ou parte dele, deu a manifestação favorável ao Hamas lá em 2021. O que acontece? Agora, mas a direita também não critica a Globo? Agora, isso é outra questão, agora o senhor está invocando a Globo. Não, eu não estou invocando o Globo. Eu não estou invocando o Globo. Eu estou colocando um fato que aconteceu de ontem para hoje. Quando é favorável à direita, o senhor coloca. Não se trata de ser favorável um ou outro. E detalhe, eu não tenho um lado referente à imprensa, se sim ou que não. Para mim, a imprensa tem que ser imparcial e colocar aquilo conforme ocorreu. Não é à toa que agora ela coloca no Instagram a tragédia localizada pelo Exército de Israel dentro de sua terra, 40 bebês decapitados pelo grupo que o PT defende, que esse senhor defende. Então, você consegue perceber que paz é essa que eles tanto explicam, insistem em dizer? Seria a resistência? E digo outra coisa, o MST soltou uma nota agora dizendo que o Hamas fez a resistência. Imaginemos se o MST tivesse condição de ser um grupo armado, o que ele faria com o nosso país se ele parabeniza e diz que foi correto o que ocorreu no sábado lá no povo de Israel, lá com o povo judeu. Evidentemente que seria um Hamas dentro do nosso país. Então não é por acaso que também tem que se colocar quem se posiciona nesse sentido como grupo terrorista. E digo mais, uma democracia, Rafael, ela não pode permitir manifestações no sentido de apoiar atos tão terríveis como que ocorreram no sábado. MST, liderança, políticos, etc., quem estiver na rua eventualmente manifestando a favor daquilo tem que ser preso e responder com rigor da lei por incitação a crime. Ok. E outra coisa, Rafael, repito em dizer, o Hamas não é a Palestina. A Palestina não é o Hamas. Não tenha ousadia, meu caro debatedor, defensor do Hamas, em falar que o povo palestino é o Hamas. Não é. O povo palestino precisa e será liberto do Hamas. O exército de Israel vai destruir o Hamas e levar a paz e a prosperidade para o povo da Palestina. Okay, e vai destruir também o Hezbollah e outros mais. Parar o senhor, que os senhores são máquinas de informação. Olha só, o deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, bateu boca na segunda-feira com a colega Carla Zambelli, do PL de São Paulo, no plenário da Câmara dos Deputados. Lindenberg disse que terrorismo é andar com um revólver em punho, em referência ao episódio em que Zambelli, no fim do segundo turno da eleição eleitoral, no ano passado, né, que ela correu atrás de uma pessoa ali com a arma de fogo. Vamos acompanhar esse bate-boca. Eu estou vendo aqui uma deputada, essa deputada que está me interrompendo aqui, andando com o revólver em punho, perseguindo uma pessoa nas vésperas da eleição. Isso é terrorismo, querida.
A senhora não sabe? Explodir bomba é terrorismo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso é terrorismo. É terrorismo. A senhora é uma terrorista. A senhora é uma terrorista. Você não é homem de dizer isso, não. Vamos restabelecer a ordem no plenário. Deputado Reinaldo Stefani. Vamos restabelecer a ordem, por favor. Acalmem-se, deputados. Professor Cleiton, Carla Zambelli é terrorista, na sua opinião? Não, não é terrorista, não. Ela é mais uma agitadora, mais uma... que está surfando, né? Porque o extremismo agora faz esse surf de falar palavras ofensivas, de partir para os tapas, porque isso parece que deu voto nessa última década, Rafael. Então esse povo aí está fazendo isso nos estados brasileiros, né? Cada estado tem seus personagens aí que faz essas coisas atrapalhadas. Dá voto, parece que dá voto, mas eu espero que o Brasil supere esse extremismo, esse conservadorismo, esse atraso que veio para o Congresso, que veio para as eleições nos últimos anos. E aí, doutor Vinícius? É respeitoso, respeitável telespectador. Mais uma vez, as redes sociais acabam de informar que mais uma brasileira foi encontrada morta lá em Israel, assassinada pelo Hamas, grupo esse, defendido por esse senhor, membro do Partido dos Trabalhadores. Tá na pauta, daqui a pouquinho a gente acabou de sair. A foto da brasileira. Acabou de sair, acabou de sair. Sim. E ela estava na rave lá e foi brutalmente assassinada pelo Hamas. E agora, quanto à fala do Lindenberg, perceba, ele em nenhum momento se manifestou a respeito do que houve no sábado, condenando o Hamas, mas, ressalvo, sempre temos que defender o povo palestino. Não falou nada, porém chamou a Carla Zambelli de terrorista. Questiono você, aliás, pergunto a você, telespectador, o que a Carla Zambelli fez, claro, ir para cima com a arma na mão, é terrível, mas isso é um crime comum, que todos nós, isso é possível ocorrer. Agora, você decapitaria um bebê, estupraria uma mulher, entraria numa casa e mataria toda a família, ter 40 pessoas dentro de um bunker, um buraco blindado, jogariam uma granada lá para matar todos? Você chegaria num local, numa festa de peão, com lá 200, várias pessoas, pegaria o seu fuzil e mataria 260 pessoas? Você não faria isso. Mas o Hamas fez, que é o que é parte desta esquerda, né, melhor dizendo. Aqui o nobre colega não assume explicitamente, mas vem a defender o Hamas, insiste em dizer que trata-se de um movimento revolucionário que defende os direitos palestinos, que é uma inverdade. Vamos lá, vamos registrar participações aqui do nosso público no 6299-311-5327. Só pode ser brincadeira, Hamas não ser terrorista. PT é a favor de quem não presta, é a opinião do Antônio Pedrosa. Vamos com mais participações aqui, opiniões diferentes aqui. Israel é o verdadeiro terrorista, é o Rafael. Por favor, deixe o nome completo para a gente registrar o maior número possível. Não acredito, meu Deus, que isso acabou de acontecer. Aí, meu amigo, você precisa... não tem como a gente abrir o link aqui, mas obrigado pela sua participação. Mais participações, meu nome é Paulo Estevão Marques. É uma vergonha, um absurdo ouvir uma pessoa dizer que o grupo Hamas não é terrorista. Quer dizer que terroristas são aqueles que estavam sem armas em frente aos quartéis do Exército e por uma infelicidade alguns participaram do 8 do 1 sem armas e sem violência e no entanto estão sendo condenados e chamados de terroristas. Que absurdo! Inversão de valores, difícil até assistir. Lembrando que houve violência sim, houve vandalismo no dia 8, né? Isso é fato. O restante do seu comentário eu respeito muito. Respeite o povo brasileiro. Você, PT, não nos representa. Você quer que eles respondam de que jeito? Levar flores para eles, ele se referindo a Israel, que fez o contra-ataque, né, ao grupo Hamas. Vocês aprendem o secador. Fique esperto que esse cara fala manso aí. É um terrorista disfarçado. Toma cuidado. Chamando o senhor de terrorista. De jeito nenhum. A gente não chamaria terrorista aqui para o nosso debate. O Orton
Alves está chateado com o senhor, doutor Cleiton. Eu gostaria de fazer mais um adendo à fala do doutor aqui, é dizer, olha, o mundo não pode reproduzir essa hegemonia cultural que o doutor acabou de responder. Ou seja, sempre os Estados Unidos, a Europa está envolvida em todos os conflitos, mas nunca diretamente, sempre apoiando, patrocinando e se enriquecendo à custa de vidas. E aí nos chegam as mensagens da grande mídia americana, da Europa, e chega no Brasil e é vendida também pela nossa grande mídia, como o nosso querido aqui, o doutor, acabou de reproduzir aqui falas da Rede Globo. Ou seja, já vem todo um produto cultural para a gente ficar contra um ou outro. Não é nossa posição ficar contra um ou outro, ninguém quer morte. Mas não podemos esquecer na história o quanto os Estados Unidos já atacou a Liga Árabe, todos os países árabes, o quanto a Europa dizimou povos na África, o apartheid na África do Sul, até hoje tem conflitos dentro do continente mas uma africano. violência não justifica a outra. Não justifica, mas não podemos trabalhar de forma simplista, reproduzindo apenas fontes europeias e americanas. Nós temos que, no contexto, temos que ir mais profundo na discussão, fazer todo o processo, a discussão histórica. Okay. As guerras civis hoje no continente africano é fruto da ocupação, sobretudo, da Holanda, da Inglaterra e da França. Ok. E olha só, uma brasileira, como o doutor Vinícius disse, foi encontrada morta, né? Infelizmente, em Israel. Ela participava de uma festa rave, né? Isso aí corta o nosso coração, a nossa solidariedade, né? O professor Cleiton chamou a atenção para um fato real, né? Vários países já cometeram violência. Agora, nesse caso, houve um excesso muito grande por conta do Hamas, isso é fato. Israel está fazendo o contragolpe. Se é certo ou errado, aí o juízo de valor é de cada um. Nós temos o quadro direto do Congresso, agora nós temos uma equipe exclusiva em Brasília que ouve os deputados. E o que mais chamou a atenção, a nossa repórter Juliana Barcelos, um abraço para ela, servidora efetiva da Brasil Central, foi a ausência de Flávio Dino, que foi convocado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele não compareceu e deputados estão indignados. Deputados que, inclusive, apoiam o governo Lula, como José Nelto, dizendo que o ato que Flávio Dino cometeu um crime, o crime de prevaricação. Vamos acompanhar. Juliana Barcelos. Olá, Rafael. Olá para você que assiste o TVC Debate. Com a ausência do ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública, os parlamentares elevaram o tom e criticaram o ministro. O deputado José Nelton falou que o ministro Flávio Dino cometeu o crime. A violência tem aumentado, está aumentando, e o país não apresenta um projeto de segurança pública. Ele se acovardou, ele fugiu de suas responsabilidades. Eu acredito que tem que ter um remédio dentro do regimento para que ele possa ser responsabilizado. Lave a sua boca para falar dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Se você defende bandido, o problema é teu. Porque nós aqui da Comissão de Segurança não defendemos bandido, não. Não defendemos traficante, como você pede bênção para o Comando Vermelho. E eu ia provar aqui. Porque essa história não morreu, não. Muito bem. A ausência de Flávio Dino é normal ou não na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados? Houve uma indignação ali por parte dos parlamentares. O que eu tenho a dizer é que o Flávio Dino tem comparecido a todos os pedidos, tem ido muito bem, as suas falas são muito importantes, tem feito um ótimo trabalho à frente aí do Ministério e agora está sendo até cogitado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, o Flávio Dino é um cara brilhante, não vi a manifestação dele até agora, porque ele não compareceu, mas ele tem sempre comparecido. O Brasil hoje tem combatendo muito o crime, está combatendo inclusive milícias, Rafael. Por isso que é muito perigoso armar a população, né? Provavelmente esse grupo Hamas era um grupo armado. Então, arma nas mãos de civis,
de repente pode surgir esses movimentos perigosos pelo mundo, né? Se surgissem milícias que seriam um para-estado, seria paramilitares concorrentes ao Estado, esse povo aí, de repente, algum dia eles resolvem fazer suas loucuras também. Isso foi defendido pelo governo passado. E agora o Flávio Dino está com essa missão de tirar a arma da população, de desarmar os bandidos, fez muitas apreensões de drogas esses últimos meses, então tem feito um trabalho extraordinário. É um cara que nunca, é um ministro, com todo respeito, que nunca se acovarda, está sempre presente, um brilhante ministro. Tem uma biografia invejável. Doutor Vinícius, a ausência do Flávio Dino. Ele fala a respeito do armamento da população, mas não fala para desarmar o Hamas. E vejam, senhores, pasmem, lá, assim como aqui, Israel também tem um problema com a esquerda. Inclusive ontem, mesmo após o que houve no sábado, teve gente da esquerda, no caso judeu, manifestando a favor do Hamas em plena Israel. A polícia, de forma correta, foi lá e os retirou das ruas. Os senhores percebam, apenas 2% da população judia no Estado de Israel está armada. 2%. E ao lado com grupos terroristas. Ao norte, pelo Hezbollah no Líbano, ali pelo leste tem o Hamas na faixa de Gaza, e principalmente na região próxima à faixa de Gaza, fronteira essa terrestre, tampada com grades, aquela população não estava armada. Qual foi o resultado? Foram mortos como nada fossem. Mulheres estupradas, famílias inteiras dizimadas, bebês decapitados. Então o que significa? A população sim tem que ser armada. Se o povo judeu estivesse armado naquele momento, o Hamas não teria a força, não teria a dimensão daquilo que eles fizeram naquele sábado. Então, e não por acaso, o ministro relacionado a essa parte lá do Estado de Israel convocou a população a se armar. Portanto, ela tem que se armar sim, porque o bandido ele tem que ser eliminado. Não só o bandido faccionado, no caso como ele diz que o PT combate, mas isso não é verdade, mas também os grupos terroristas. Quanto ao Flávio Dino em si, ele que é um ávido frequentador de rede social, não só ele, mas como ministro de Direitos Humanos dos amigos, estão calados desde sábado. Vejam que em nenhum momento eles escreveram nada no Twitter atual X. Nada. Ok. Nada. Eu fiz uma chamada aqui, né, que de uma fala do deputado José Nelto, e a fala não entrou toda, né? Vamos colocar no ar, por gentileza, o deputado José Nelto indignado, dizendo que Flávio Dino cometeu um crime de prevaricação ao não comparecer à comissão na Câmara dos Deputados. Olha, ele comete o crime de prevaricação, não comparecendo à Câmara dos Deputados, à Comissão de Segurança Pública. Hoje, no Brasil... Ok, porque eu falei, né, e ficou parecendo que talvez ele não tivesse dito. Então a gente tem compromisso sempre com informação. Eu tive a oportunidade de acompanhar a fala um pouco antes. É crime ou não é crime não comparecer numa audiência pública? Se ele foi convocado, eu entendo que sim. E olha, detalhe, telespectador, o Flávio Dino está perdido. E ele não vai corrigir o problema de segurança pública porque ele entende essas pessoas como vítimas, como inocentes, como pessoas vítimas do sistema que, quando cometem os seus crimes, é um ato de revolução para resgatar aquilo que o homem retirou dele. Então, nessa perspectiva, jamais ele vai combater. E lembro mais, os senhores lembrem bem que no começo do ano, o Flávio Dino subiu o morro no Rio de Janeiro, dominado pelo Comando Vermelho, e foi recebido como se estivesse em qualquer outro local, enquanto se fosse um político da direita, se fosse qualquer outro, jamais estaria lá. E você percebeu hoje a Bahia, há quase 20 anos na mão do PT, está perdida. 203 tiroteios por dia na Bahia agora. Mas o povo que escolheu. É um outro tema, né, Rafael? Então o que significa? A segurança pública ela piora a cada dia a nível nacional e nos estados governados pela esquerda. Esquerda é essa que não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. De outro lado, estados como o estado de Goiás, né, no caso de governador Ronaldo Caiado, e um abraço e parabéns à PMGO, índices de segurança invejáveis, históricos, assalto, roubo a banco, assassinato, com cidades que sequer têm assassinato há meses. Então o que significa? Eu digo para o senhor, coloque o governador Ronaldo Caiado, coloque o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, coloque os comandantes da Rotan, do COD, para atuar nos seus estados, como no seu ministro, porque na mão de vocês, vou dizer uma coisa para o senhor, é só sangue. O advogado, o nosso debatedor, ele traz na sua primeira fala, quando iniciamos o programa, que ele presenciou uma cena de violência contra a mulher.
Doutor, sabe por que aquela mulher faleceu, não morreu, não foi executada ali? Porque o seu companheiro não estava armado. Não, se tivesse uma faca, ele faria também, jogar ela do prédio. Se ele estivesse armado, ele teria ceifado a vida dela. Então, mais armas... Mas não dá pra gente ter certeza que ele não tem arma, né? Num estado como o nosso... Ele está afirmando como? No estado machista, onde mulheres estão morrendo toda semana, esse discurso em defesa da mulher sensibiliza. Agora vocês querem, eu acho que até dever da direita também, defender os direitos das mulheres, das crianças, dos negros, dos índios, de toda a sociedade. Eu acho que é esse dever. Mas usar como sensacionalismo e ficar defendendo armas para as pessoas se atacarem, se agredirem, eu acho que não cabe. O Flávio Dino teve reuniões, sim. O Flávio Dino foi no Complexo da Maré, ele sobe favelas, é uma pessoa que ele tem que andar no meio do povo, com segurança ou não. Participações. Maria Amélia, esse senhor está maquiando a definição de terrorista, distorcendo, como sempre, o certo pelo errado. Diga isso para as famílias que perderam seus entes queridos nas mãos dos terroristas. O PT não representa as famílias de bem, opinião da Maria Amélia. Mais participações. Esse representante do PT é bem desinformado. O governo anterior apreendeu droga ilícita, muito mais do que o atual. O Euclides Barbosa. Não é à toa que apoiou a Rússia e condena a Ucrânia pela guerra. O PT, muitas vezes, o governo, ele defende teses impopulares, muitas vezes. Professor, 30 segundinhos para a gente fazer aquele bate-bola. Eu acho que o partido ele tem que ser sensível, não pode ir na onda, né? Pegar esse produto cultural que vem, sem olhar as origens, as causas de todos os problemas. São causas impopulares, porque as pautas progressistas, geralmente, elas são impopulares. Ela precisa de tempo para convencimento da população. Inclusive, vamos dizer que no passado não foi uma pauta impopular, a mulher votar, hoje já vota. Hoje a mulher pega seu veículo, vem para a faculdade, antes não fazia tudo isso. Ok. Olha só, ficam vendo esses políticos da esquerda, petistas. Flávio Dino fez um trabalho ruim no Maranhão, isso é uma vergonha. Eu tentei traduzir aqui para não colocar adjetivos, viu? A gente tem que ter Foi eleito muito 2 vezes cuidado. governador e elegeu seu sucessor. Ok. Vamos lá. Maranhão, Cleiton pela violência. de Hidrolândia. Jesus. Pergunta para ele se ele tem filhos. O senhor tem filhos? Tenho Tereza 3 Rocha. filhos. Um abraço para vocês que estão em casa e acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Não sou esquerda, mas todo convidado que é de direita e vai ao debate só fala asneira. O Frederico dizendo que o senhor só fala asneira, doutor Vinícius. Ok, mais participações. Rafael e a todos. Sou Cláudio, esse cidadão comentarista de esquerda. Ele tem uma posição que não vale a pena discutir com a esquerda, mas digo que a posição de Lula em relação ao ataque do Hamas e Israel é controversa. Embora ele condene os ataques terroristas, sua ambiguidade ao relativizar a ação do grupo extremista e enfatizar a necessidade de um Estado palestino economicamente viável é motivo de questionamento. Em um momento de crise como este, é fundamental condenar o terrorismo e apoiar a busca por uma solução pacífica que garante que ambas as partes sejam beneficiadas. Agradeço sua participação. Referente ao Flávio Dino, nunca fez um bom trabalho, não seria agora no poder junto à esquerda. Imagina se fosse no governo Bolsonaro. A Cláudia, inclusive, dizendo que muitas vezes o governo ele tem que ter trânsito, né? Parabéns, esse Cleiton está quase me fazendo chorar de emoção com essa fala mansa. PT é uma vergonha para o Brasil. Meu nome é Félix. Enfim, tem gente brava com o senhor, tem gente brava com o doutor Vinícius também. Normal. Vou mudar de canal, não dou conta. Tanta asneira. É a Tereza. Obrigado, Tereza. Se você nos acompanhou até agora, eu fico muito feliz durante muito tempo. Obrigado pela audiência e você tem o direito também de mudar de canal, como as pessoas têm também o direito de mudar pra gente, é o que mais mudar tem de acontecido. Opinião, mudar de convicção. Esse petista fala que o governo não nos representa. Ele bravo aqui. Arma nas mãos de traficante, isso sim é ruim. Opinião do Mike. Eu estou tendo que cortar as palavras aqui para não ofender rigorosamente ninguém, sem censurá-los também.
Eu sou Antônio Severino do Itatiaia, gosto muito de ver o debate, mas prefiro não opinar sobre as guerras, pois sou a favor da vida. Não precisamos de matança. Muito obrigado. Que loucura, que tanto de mensagem que é esse. Um grande abraço para o Leni participando conosco. O Rogério de Aparecida de Goiânia, minha opinião, esse rapaz de Hidrolândia é uma piada de mau gosto. É aquilo, né? Ele muitas vezes defende teses impopulares, mas ele tem coragem de estar aqui. Rafael, ótimo programa. Para mim, o presidente do PT é vergonha nacional. Já o advogado, esse sim, me representa. Obrigado, João Batista, por mais uma participação. Mais pessoas participando. Convocar igrejas não pode, mas convocar os presídios para votar pode. Isso sim é terrorismo. João Batista participando conosco também. Esse senhor da esquerda fala em paz, mas critica e diz que espera que nos próximos anos o Brasil supere o conservadorismo. Isso não seria contraditório, professor Cleiton? Liliane, participando conosco. Repete, por favor, a pergunta dela. O que é contraditório? O senhor disse que tem que ter união, mas o senhor é contra que conservadores falem. Isso não seria uma contradição? O conservadorismo é manter aquele status quo, é não mudar as coisas. Uma mudança importante foi as mulheres votarem, as mulheres poderem ir e estar onde quiserem, as mulheres poderem trabalhar, entre outras garantias que elas conseguiram. Isso é importante, isso foi uma pauta progressista. Ok, a Ivani também participando conosco. Permita responder, Rafael? Pois não. O debatedor, tristemente, como vocês viram ao longo do programa, não repudia o Hamas, transversia a respeito do assunto, porque ele vê como um movimento legítimo que diz ele defende o interesse do povo palestino. Quando ele fala, por exemplo, de outro lado, quanto a conservadorismo e progressismo, o que quer dizer isso, meus senhores? Imaginemos que nós queremos subir num prédio de 10 andares. O progressista que ele se coloca, ele quer de qualquer jeito subir nesse prédio. Nós, conservadores, a gente para pensar, analisar, refletir a necessidade e a viabilidade de subir naquele local, de modo a respeitar com que as situações existentes possam paulatinamente, de forma paulatina, progredir para aquele ponto que se almeja. Olha o que o STF fez agora com o aborto, com a droga e questão da terra indígena. Fez a revolução que ele defende. Enquanto nós, conservadores, defendemos o debate democrático, amplo e restrito, no sentido de atender ambos os interesses do interesse comum, que é de você, povo brasileiro. Mais uma participação. Meu nome é cantor Ivan Madeira. O PT está falando de amor e apoia quem está matando, sequestrando crianças, prendendo assassino, matando inocentes. Estou triste de ver esse senhor apoiando terroristas. O pior é que está administrando o Brasil, o PT. E uma coisa que não é verdade, né, Rafael? Em momento algum aqui nós estamos defendendo o Hamas. Só estou dizendo que a ONU, os organismos internacionais e muitas nações não classificam o Hamas como terrorismo. Nós desaprovamos as ações terrorista ou do não Hamas. O senhor tem a oportunidade de falar. É grupo terrorista? As Nações Unidas dizem que não. Estou perguntando para o senhor é uma pessoa... Os atos foram terroristas. Qual tem um CPF? O CPF do senhor considera... O CPF do senhor considera o Hamas terrorista? Quem sou eu diante da ONU? A ONU disse que não é terrorista. Mas sua opinião, o senhor pode ter opinião. Os atos foram terroristas. Eu vou de acordo com a ONU. É abominável. O senhor não crava, então, que é terrorista, que é um grupo terrorista? É abominável o que fizeram. Agora o doutor vem dizer que eu estou defendendo o Hamas de forma alguma. O que eu defendo é a nossa soberania, a nossa nacionalidade, o nosso orgulho de ser brasileiro. E faço um convite a cada um em casa: estude sobre o Oriente, estude sobre a África e não venha com argumentos prontos para um debate, para discutir nas redes sociais e na sua família. Obrigado ao grande amigo Arnaldo acompanhando aqui o TBC Debate em loco. Tá gostando do debate, Arnaldo? Um grande abraço. Ele tá querendo almoçar. E eu também, você de casa, já deve ter almoçado já. Um grande abraço, doutor Vinícius Maciel. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade para você, Rafael, governo do Estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, nosso presidente Reginaldo e todo o corpo técnico da TV Brasil Central. Meus parabéns, obrigado pelo debatedor. Um especial abraço a você, telespectador. Perceba muito bem de que lado
que aquele grupo representado pela esquerda, pelo Partido Trabalhador, está. Eles não têm a coragem de colocar o Hamas como terrorista. Okay. E você bem sabe que eles são terroristas. Cleiton da Silva, presidente do PT, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado, debatedor. Uma boa tarde para você e nossa solidariedade a todos que sofrem pelo esse planeta Terra. A vida é muito bonita para tantas guerras, para tanto sofrimento. Um abraço para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.